Então, o tema da nossa live hoje é Novas Revelações Anunnakis. E eu gostaria de iniciar essa live fazendo alguns questionamentos para que a gente possa desenvolver um raciocínio e vocês entenderem todo esse conhecimento e essas novas revelações. Então, o que são e o que representam esses selos cilíndricos que foram encontrados na antiga Mesopotâmia? Então, coloquei a foto aqui desses cilindros que foram encontrados. E os murais, com todas essas representações do passado. Quais são esses símbolos antigos que encontramos em lugares como nas Américas, na Turquia, no Egito e até na Mesopotâmia? Por que encontramos os mesmos símbolos em culturas tão diferentes ao redor do mundo, quando em nossos livros de história nos ensinam que essas culturas não tinham contato uma com a outra, especialmente aquelas que eram separadas pelos oceanos? Elas eram desconectadas de diferentes períodos de tempo na história e tudo é aleatório? Então, esses são questionamentos que nós temos que fazer para podermos entender o que vem pela frente, tá bom? Então, nós fomos ensinados que certas civilizações humanas surgiram apenas com base na aleatoriedade, em que grupos de reis e os caçadores-coletores se reuniam, decidiram se estabelecer em um local e então construir um império, onde, em um certo momento, houve um evento que o levou ao colapso. Toda essa história nos foi colocada em uma janela de tempo de aproximadamente 6.000 anos, com apenas uma grande quantidade de escravos sendo forçados ao trabalho manual para criar essas enormes estruturas, como as pirâmides, por exemplo, que são encontradas em todos os lugares do nosso planeta, inclusive agora na Antártica. Esta é a versão que nos contaram. Moviam esses blocos que pesavam toneladas sobre pilares de madeira e todas essas coisas simplesmente não faz mais nenhum sentido. As narrativas e paradigmas de como as antigas civilizações foram criadas, quão velhas são, as informações e conhecimento que foi transmitido a eles, de onde vieram, de onde veio toda a tecnologia de construção que nós vemos, de onde veio todas as informações e conhecimento. Todas essas coisas estão começando a se tornar muito mais na vanguarda das conversas e pesquisas. Muitos da sociedade humana ainda estão dormindo e acreditam ainda nessa narrativa antiga, pensando que somos apenas macacos primitivos que não têm nenhuma conexão com as estrelas e o universo. São aqueles que ainda dormem. Eles não têm nenhuma noção de quem realmente somos, que somos seres de vibração elevada, que cocria a realidade que temos ao nosso redor. Esse é o grande problema que nós temos hoje, mas com o despertar da consciência, isto já está sendo revertido, claro, não para todo mundo, porque existem aqueles céticos ainda, aqueles que não buscam conhecimento. Sem essa perspectiva, suas vidas são governadas e controladas por aqueles que dominam a humanidade. Então agora eu vou detendo essa entrada para que vocês possam, entender o que nós vamos falar e sobre esses questionamentos que hoje são feitos por pessoas, pesquisadores, estudiosos e aqueles como vocês que se interessam por esses assuntos e querem sempre ter um melhor conhecimento, um maior conhecimento. Então nós vamos lá. Então eu vou explicar agora o que é simbólico ou literal. Então, dentro das comunidades de pesquisadores, estudiosos que estudam sobre as civilizações antigas, nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos um grupo de pesquisadores que eles veem os símbolos e as representações antigas como literalmente elas se apresentam. Então, se é um ser com uma cabeça de águia, ele diz que esse era um ser que era um ser com uma cabeça de águia, e assim por diante. Aí nós temos um outro grupo que ele tende a encarar tudo como completamente simbólico, ou seja, nada é literal. Então nós temos esses dois grupos. Esse é o grande desafio que temos com esses símbolos e representações que encontramos na história antiga, para tentar entender o que eles realmente significam e o que aconteceu no passado. A maioria desses tipos de histórias e entendimentos, eles não foram escritos ou deixados escritos para nós, e sim mencionados em tábuas cuneiformes, que são aquelas com os desenhos, como as dos sumérios. Alguns estavam escritos em gnósticos, outros com imagens talhadas em pedras, estátuas. Então nada foi nos deixado assim muito bem explicado. Então nós vamos falar sobre o simbolismo. E eu quero que vocês prestem atenção nessas duas imagens. Essa imagem da esquerda é uma imagem que foi encontrada no Equador, ou seja, aqui na América do Sul. E essa imagem da direita foi encontrada na Mesopotâmia. Então, se vocês repararem, elas são idênticas. Então, como pode, naquela antiguidade, tantos milhares de anos atrás, em continentes diferentes, eles terem a mesma figura? Isso é bem interessante, é isso que traz os estudiosos e pesquisadores aos entendimentos. Então, vamos lá. O maior desafio que nós temos é separarmos o que é literal e o que é simbólico, e encontrarmos um meio termo onde nós podemos entender a verdade, o que eles estavam querendo nos dizer. Esse é um longo caminho que tem sido traçado pelos mais conceituados historiadores. Os símbolos da águia, como aqui, cabeça de águia, e o da serpente, foram sempre os mais desafiadores. Esses são os símbolos mais encontrados. Foram também os mais deturpados pelos controladores. Então, hoje, entende-se que seres com cabeça de águia não significa que eles tinham a cabeça de águia, que eles eram de um povo águia.
Significa que eles tinham uma mentalidade focada em governar através da guerra e do controle pela força, mostrando a energia masculina da criação. Esse é o entendimento. Os seres com cabeças de serpente, eles tinham uma mentalidade focada no conhecimento e na sabedoria. Então a serpente, as cobras, eles foram muito deturpadas, né? Até pela igreja, que nós temos ali o caso de Adão e Eva, da maçã, da cobra, da serpente. Então isso sempre nos remete a algo negativo, quando na verdade a serpente significa a mentalidade focada no conhecimento e sabedoria. Então, por exemplo, nós temos aqui essa figura, que é Ninurta. Ninurta era um Anunnaki, que era chamado Deus da Guerra. Então, ele tinha essa cabeça de águia, essa era uma representação dele. Na verdade, existem o Ninurta normal, só que eles representavam por ele ter a cabeça de águia, porque ele era o Deus da Guerra. Tanto que ele foi o maior influenciador no Império Romano. E por isso, o símbolo romano é o que era uma águia bicéfala bizantina, ou seja, uma águia de duas cabeças. Isso representava ter a consciência, a estratégia de guerra e saber tudo ao seu redor. Por isso que ela era bicéfala, porque ela via do lado direito e do lado esquerdo. Não no sentido do conhecimento, e sim em saber o que os seus inimigos estavam fazendo, e assim os romanos podiam estar sempre um passo à frente dos seus inimigos. Então este é o simbolismo, né, representado pela águia através do deus Anunnaki Ninurta. Então esta é a figura representativa do que acredita-se, do que eles realmente se pareciam, de acordo com o que nos foi deixado pelos anciões. Então eles tinham esse chapéu, o chapéu tinha esses dois, né, chifres, 4 chifres, né, 2 de cada lado apontado. Então você sabe que um chifre, ele representa a força, o poder. Eles eram musculosos, eles tinham essas vestimentas. Então isso aqui é uma representação de como eles realmente se pareciam. Claro, muito parecidos conosco, até porque foram eles que fizeram a nossa alteração genética, que eu vou falar no final da live. Tá bom? Então, falando-se em Anunnakis, existem 2 pontos que foram muito discutidos, são muito discutidos ainda, que é ele sempre segurando uma pinha numa mão, apontada para frente, e a bolsa. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que essa pinha poderia se representar algum tipo de tecnologia. Por isso que ela estava sempre apontada para frente, que seria uma tecnologia que eles usavam. E a bolsa representava algum tipo de bateria, algum tipo de fonte de energia para que essa ferramenta, para que essa pinha pudesse funcionar. Né? Isso é o que acreditava-se até há pouco tempo atrás. Né? Falava-se até que essa bolsa poderia representar as baterias de Bagdá, que foram baterias encontradas em Bagdá, no Iraque, né? De muito tempo atrás, e eram baterias que funcionavam. Né? Então acreditava-se, eu até fiz a live, né, o Retorno de Enki, onde eu expliquei isso, porque até então, este era o entendimento dos estudiosos, pesquisadores, do que significava a pinha e a bolsa. Mas, recentemente, isso eu falo há alguns meses, porém, claro que nós temos que sempre deixar que as coisas se comprovem para que eu possa vir falar para vocês. Né? Eu faço parte de um grupo de estudos nos Estados Unidos, que é um dos mais importantes sobre os Anunnakis. Então, apenas quando eles realmente colocam, né, esse novo entendimento, é que aí eu passo a considerar e passo para vocês. Então, hoje existe um outro entendimento, de acordo com os outros achados arqueológicos, com os estudos, que são um grande quebra-cabeça, que tem que ser montado, e ele está sendo montado, assim como o resto, né, ao nosso redor, nós estamos entendendo muito mais coisas. Então, a pinha e a bolsa, elas são encontradas em diversas culturas antigas, como maias, egípcias, hindus e muitas outras ao redor do mundo, onde encontramos evidências de civilizações avançadas perdidas. Essas civilizações possuíam estruturas megalíticas e sofisticadas que seriam impossíveis de serem construídas por culturas primitivas com ferramentas da Idade do Bronze. Isso já está mais do que comprovado, até porque, se nós considerarmos apenas a pirâmide do Egito, de Gizé, nós não temos tecnologia hoje capaz de construir aquela pirâmide. Muito menos naquela época, mesmo tendo a quantidade de escravos que sempre nos falavam. Né? Então, nós sempre encontraram, em todos esses lugares ao redor do mundo, a pinha e a bolsa. Então, aqui, para você dar um exemplo para vocês, nós temos aqui no Pilar 43 de Göbekli Tepe, que fica na Turquia, as bolsas. Nós temos na Suméria, representando os Anunnakis, o quê? A bolsa, a pinha. Nós temos também no Olmecas, que é lá no México, que antecede os maias, nós temos a bolsa, né? E aqui a serpente, que é Quetzalcóatl, que era o deus deles, representando através de uma serpente. Então, nós encontramos em México, Suméria, Turquia e em vários outros locais muito distantes a mesma figura, né? Bolsa e pinha. Então vamos lá, vamos falar qual é a nova descoberta, né? Que eu sei que tem muita gente aí que está ansioso. Então, o que representa a pinha? Isso é oficial. Ela representa a glândula pineal, sim, né? Assim como também ela representa as sementes do conhecimento.
o desenho inteligente por trás da geometria sagrada. Se você pegar uma pinha e olhar ela de frente, você vai ver que todo o desenho da pinha, ele é muito similar ao desenho da geometria sagrada. Então, eles usaram essa representação para simbolizar a passagem do conhecimento e da sabedoria, e por isso que essa pinha, ela é sempre mostrada em movimento para frente deles, né? Então, ia sempre apontando para frente, né? Como se eles estivessem entregando o conhecimento e a sabedoria para outras culturas. Ou seja, não é um artefato tecnológico como se acreditava, e sim simboliza o conhecimento e a sabedoria sendo transmitidos para outras culturas. A bolsa, ela representa as ferramentas necessárias para criar e projetar uma civilização. Essas ferramentas são os princípios, a moral, a governança, as regras, as leis de como essas civilizações deveriam funcionar. Então, eles davam a sabedoria, o conhecimento e as ferramentas necessárias para que uma civilização fosse criada. Essa é o que significa a pinha e o que significa a bolsa. Guardiões das civilizações. Todos os seres que seguravam a pinha e a bolsa eram guardiões do conhecimento e de como criar civilizações. Eles eram os criadores de civilizações. Eles são os responsáveis por darem início a todas as principais civilizações avançadas ao redor do mundo. Por esse motivo, vemos essas representações tão usadas em quase todas essas civilizações perdidas. O objetivo era projetar um planeta, este era o objetivo, projetar um planeta com infraestrutura de cidades, ensinando as pessoas sobre governança, de como avançar na agricultura, como criar canais de irrigação, mapear os céus, a matemática, a astrologia e assim por diante. Mesmo com todo esse avanço tecnológico, evidências mostram que houveram catástrofes devastadoras, não única vez, mas em ciclos entre 11.800 e 12.000 anos, na verdade, e por isso eles eram tão obcecados em mapear os céus. Então eu quero fazer um adendo aqui, porque quando se fala em Anunnakis, quando se falam desses seres multidimensionais que vêm de outras dimensões, não significa que eles são deuses, na verdade, que tudo sabem, que são perfeitos. Não é isso, eles só são seres mais avançados, mas ainda assim não são adivinhos, não têm o controle de tudo, não são perfeitos, né? Nada disso. Então eles tinham esse problema, eles precisavam mapear, eles eram obcecados. Nós vemos todas as civilizações antigas, eles eram, né, obcecados, tinham muitas informações, porque eles vigiavam sempre, exatamente por causa dessas catástrofes que aconteciam nesse ciclo de 11.800 a 12.000 anos, que devastavam praticamente todas essas civilizações. O interessante é que existem também evidências, né, que um ou outro desses eventos devastadores poderiam ter sido causados intencionalmente. Um bom exemplo disso pode ser encontrado no Atrahasis. Ele é um épico acadiano do século XVIII a.C., registrando várias versões em tabuletas de argila. Então foi encontrado documentos escritos nessas tabuletas que foram chamados de Atrahasis. O que fala o Atrahasis? Nele existem relatos dos Anunnakis, entre eles estavam Enki e Enlil, conversando uns com os outros sobre como a humanidade se tornou desequilibrada e indisciplinada, deixando alguns deles com raiva de como a sociedade e os humanos tinham recebido todo esse conhecimento, e que as populações tinham se tornado grandes, e eles tinham essas discussões, onde se intitularam como o Conselho dos 12 ou o Grande Anuna, que era esse Conselho dos Anunnakis, e mencionava como eles fariam acontecer eventos para corrigir esses problemas no intuito de recomeçarem novamente. Então isso foi deixado, né, aqui numa tábua de Atrahasis. Tá? Então, nós temos documentação de que eles conversavam sobre isso e que algumas, né, desses eventos eles não foram simplesmente aleatórios ou da natureza, eles foram causados para ter um reset e recomeçar de novo uma nova civilização. Esse daqui é hoje, né, o objeto mais estudado e que oferece muitas informações sobre toda a história dos Anunnakis e a história deles aqui no nosso planeta. Né? Tudo aqui tem um significado. Então tem pessoas, pesquisadores, estudiosos, que passam a vida olhando para isso daqui e tentando entender. Né? Quando olhou-se, né, olhou-se pela primeira vez, ou no início, imaginava-se que isso eram 4 Anunnakis, né? Uma águia. Isso aqui era alguma fonte de energia. Muitos achavam que era, né, similar à torre da energia, né, de Tesla e assim por diante. Mas os estudos mais recentes, né, aliado com tudo que está sendo descoberto, mostram algo diferente. Então vou colocar. Isso daqui não é uma torre de energia livre, nada disso. Ela simboliza a árvore da vida, como a vida seria criada em nosso planeta. Essa parte superior, nós temos um disco solar, com Anu. Então nós temos um Anunnaki aqui no centro, que ele está com as mãos como se ele estivesse controlando rodas,
né, rodando, então significa que ele é a roda da árvore da vida, mostrando assim um equilíbrio. Apesar dos Anunnakis terem feito algumas coisas ruins, né, eles tinham que cumprir certas funções e responsabilidades para recuperar o equilíbrio. Eles sempre buscavam o equilíbrio. Essa é uma das grandes obsessões que eles tinham e por isso a árvore da vida é sempre retratada. Né, como eu falei, eles não eram perfeitos, não acertavam 100% tudo, cometiam seus erros, né, não eram um ou outro, tinham ideias diferentes entre eles, e eles, porém, sempre buscavam retornar e recuperar este equilíbrio. E é isso que significa aqui, sob o comando de Anu. Anu era o rei de Nibiru. Anu era o grande Anunnaki, né, Enkidu eram seus filhos. Olhando novamente para cá, então, como eu falei, esses dois da ponta representam os Anunnakis. Tá? Porque todos os seres que eram multidimensionais, que vinham do céu, eram representados com asas. Isso não quer dizer que eles tinham asas, mas era uma forma que eles representavam, que significa que aquele ser não é do nosso planeta. Ele é de uma outra dimensão, de um outro planeta. Então nós vemos até hoje, na nossa cultura, os anjos, por exemplo, os anjos, eles são representados, né, com asas. Não quer dizer que anjos têm asa, significa que anjos são seres multidimensionais de outra dimensão, que não são da dimensão da Terra. Vou passar um pouquinho adiante para vocês, né, poderem entender, depois eu vou voltar. Esses outros dois, mais próximos aqui da árvore da vida, eles são os reis, que eram os reis das civilizações. Então aqui mostra, então os Anunnakis, eles possuem a pinha, eles possuem a bolsa, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e eles estão apontando a pinha para a cabeça do rei, que significa que eles transmitiam para os reis o conhecimento e a sabedoria, e eles estão com as bolsas, ou seja, eles também passavam as ferramentas para que esses reis pudessem criar essas civilizações e governá-las. Tá? Aqui eles têm o chapéu com os chifres. Tá vendo? Olha aqui. Os reis já não tinham o chapéu com chifre. Mas vamos seguindo para vocês verem, depois eu vou voltar. Todos os reis da Mesopotâmia eram descritos, né? Vocês podem ver essa foto aqui, como iguais aos Anunnakis. Por isso que achavam-se que era tudo Anunnaki, mas na verdade não era. Por exemplo, o rei Assur da Síria, o rei Hammurabi da Babilônia, eles não eram Anunnakis, mas eles eram iguais. A imagem deles, como por exemplo esta daqui, exatamente igual. Eram semelhantes aos Anunnakis, porém seus chapéus não tinham chifres enrolados, eles não tinham a pinha e nem a bolsa. Os Anunnakis tiveram descendentes reis de linhagem baseadas nos Néfilins, ou seja, os reis antigos não eram o que pensávamos que eram. Então eu vou explicar. O que são os Néfilins? Os Néfilins são os filhos dos Anunnakis com as Homo sapiens, com as humanas. Desta interação nasceram os Néfilins, que são citados em diversos, né? São citados na Bíblia, no Gênesis, nas tábuas sumérias, os Néfilins. Então acreditava-se apenas que os Néfilins eram esses seres grandes, eram os gigantes, né? Davi e Golias, por exemplo, né? Eram gigantes, eram gigantes. E está na Bíblia que eles eram, né, bravos, que eles eram, né, gostavam de encrenca, de guerra, criavam problemas, mas hoje já sabe que também os Néfilins também eram feitos como reis, porque eles eram do mesmo tamanho, por isso que na imagem eles têm o mesmo tamanho. Então os Néfilins não eram somente esses filhos, por acaso, entre Anunnakis e humanas. Na verdade, eles também eram alguns deles, claro, né, se tornaram reis, porque os Anunnakis tinham uma obsessão de que ter a sua semente governando a sociedade. Então eles tinham um filho deles como humana, que eram os Néfilins, governando a sociedade, ou seja, eles deixavam ali a sua semente, né, para governar. E faz todo sentido. Esses reis eram da linhagem direta dos Anunnakis e receberam o conhecimento e a sabedoria para criar as civilizações antigas avançadas. Por isso eles estão no centro, ao redor da árvore da vida. Carregam no seu braço esquerdo, que é conhecido como a vara masculina da realeza de governar. Quase sempre foram homens que governavam as civilizações, com exceções de algumas civilizações em partes da África que eram governadas por mulheres. Então eu vou colocar aqui de novo o slide para mostrar para vocês. Então eu falei o chapéu, né, com chifres, onde os reis não têm. As asas, que os reis não têm. A pinha e a bolsa, que os reis não têm. Porém, os reis aqui, ó, segurando a vara, né, o bastão. Os reis apontando para o centro, apontando para a árvore da vida e para Anu, ou seja, eles seguiam os ensinamentos e a sabedoria, passando por eles. Né? Nós temos várias aqui, eles ficam, até a forma das roupas, né, eram diferentes, os colares. Então, tem mínimos detalhes aqui, hoje estão sendo estudados. Né? Porque tudo aqui, cada mínimo detalhe que nós vemos aqui tem algum significado. Né? Muitos ainda não foram nem descobertos, mas é o que está se estudando. Eu estou passando para você o que tem de mais, para vocês, o que tem de mais recente nessas informações. Então, os reis, que são esses daqui, né? Então, vamos lá.
Os dois reis centrais estão apontando para o caminho que deve ser atrás das regras e do conhecimento de Anu. Tá? Eles estão passando as regras e responsabilidades que os Anunnakis deram a eles, através da pinha e da bolsa, como se fossem os embaixadores dos Anunnakis, como se trabalhassem para alguém que é bem mais poderoso que eles. Eles foram os responsáveis por usar todo esse conhecimento e as ferramentas para criarem civilizações. Isso leva ao entendimento que os Anunnakis estavam criando um tipo específico de civilização de realeza para as sociedades humanas, seguindo a sua imagem, sua semelhança e sua mentalidade. Por isso que eles são muito parecidos, porque os reis eram filhos dos Anunnakis com as humanas e possuíam as características físicas dos Anunnakis, por isso que eles têm o mesmo tamanho, né, representado aqui. Então, vamos falar da águia. Por esse motivo, vemos os Anunnakis frequentemente com cabeças de águia. Na maioria das vezes, demonstra que os Anunnakis estavam criando essas civilizações para serem impérios de guerra. E é por isso que, ao longo da história, a humanidade sempre foi governada pela guerra. Essa é a maneira mais fácil de controlar as civilizações e mantê-las em um estado de consciência inferior. Os Anunnakis também tinham um certo temor de que os humanos pudessem superá-los. Porque como eles foram alterados geneticamente pelos próprios Anunnakis, os seres humanos têm ainda a capacidade de evoluir e superarem os Anunnakis. E quando nós vemos isso na realeza, você sabe que a realeza sempre tenta o quê? Controlar que essa consciência não seja tão expandida, ou pelo menos que seja expandida no seu tempo certo, né? Não antes do tempo. Então tem outras interpretações que eu vou colocar aqui. Uma delas é as pernas. Então, os reis, estão vendo que eles não mostram as pernas? Porém, os Anunnakis, eles mostram a perna. Isso significa que eles estão mostrando aqui que eles tinham o domínio e a força na Terra. Que eles tinham esse domínio. Tá? Uma outra coisa muito interessante muitos acham que são relógios. Né? Então, todos eles têm no pulso. Vocês podem ver aqui, ó, um tipo de relógio. Né? Então, quanto aos relógios, ou representação de relógios nos seus pulsos, se observarmos mais atentamente, eles estão voltados em direções diferentes, ou seja, sempre estão voltados para nós. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar melhor essa imagem para vocês. Espera aí, para vocês poderem entender. Olha aqui, vou voltar aqui para vocês. Relógio está voltado para cá. Então, ele está na parte interna do pulso. Parte interna do pulso, né? Parte interna do pulso. Parte externa do pulso, ou seja, eles sempre colocavam essa representação mostrando realmente o relógio, independente, né, da posição. Eles queriam sempre mostrar de frente para o observador. É isso que eu estou falando ali, tá? Só para vocês entenderem. Então, os estudos mais profundos hoje indicam que esses relógios representam o tempo, pois os Anunnakis eram obcecados pelo tempo, por saber quando os eventos ocorreriam que poderiam influenciar todo aquele momento. Então, esse relógio, eles querem mostrar o tempo, porque o tempo na terceira dimensão ele é diferente das outras dimensões. Então eles tinham que aprender a controlar o tempo, eles ter a noção do tempo para que eles pudessem se preparar para essas catástrofes devastadoras, por esses eventos, outros eventos que ocorriam na Terra, de acordo com o nosso tempo. Então esse relógio significa essa preocupação, essa obsessão que eles tinham pelo tempo, né? Seguindo adiante, agora eu vou passar um pouquinho mais para frente para que vocês possam entender. Entendemos que a realeza ela é transmitida várias vezes consecutivas, inclusive as regras e as leis que governariam a sociedade. Então nós vamos começar a vermos isso em todas as civilizações. Essas regras e leis são encontradas ao longo da história e são conhecidas por diferentes nomes. O Código de Hammurabi, que é essa imagem que está aqui atrás, é uma grande tabuleta cuneiforme que menciona o rei Hammurabi, como ele deveria governar o povo, de uma forma que ele fosse absoluto com todo o seu conhecimento, e que o povo, eles, deveriam o obedecer. É isso que está nessa tabuleta. Então aqui tem todas as regras, a moral, o conhecimento, e como o povo tinha que seguir isso, seguir ao rei Hammurabi. Era uma estrutura super hierárquica, e essa era a maneira que deveria ser naqueles tempos. Então eles colocavam que essa era a forma como deveria ser governada uma sociedade, onde eles colocavam todas as regras, a moral, como tudo deveria funcionar, para que funcionasse, para que não fosse algo que cada um fizesse o que quisesse. Depois nós temos, o Código de Hammurabi apresenta suas regras e leis. E da mesma forma que no Egito, eles são chamados as 42 leis de Ma'at. A Ma'at era uma consorte de Thoth. E quem era Thoth? Thoth era o deus egípcio da sabedoria e do conhecimento. Mais tarde, essas 42 leis foram conhecidas como as confissões negativas no livro dos mortos. Já nas religiões abraâmicas, o que nós temos? Os 10 mandamentos de Moisés. Então, as civilizações sempre vieram, né? Eles sempre tinham algumas regras e as leis que uma civilização deveria seguir para que ela pudesse prosperar. Assim, temos todas essas regras e leis diferentes que foram estabelecidas e transmitidas a nós sobre como devemos criar a civilização humana.
Em 1800, eles descobriram no Iraque a lista dos reis sumérios, que está tudo aqui, tá? E aqui está escrito, né? Depois que a realeza desceu do céu, a realeza se estabeleceu em Eridu. Eridu foi a primeira cidade, a primeira civilização no planeta Terra. Essa passagem encontramos em outras tabuletas, como as tabuletas que falam do mito de Adapa, encontramos no Gênesis, e em todas elas dizem que Eridu foi a primeira cidade criada na Terra. Então nós temos informações, nós temos o conhecimento. Esse lugar, no deserto da antiga Mesopotâmia, Mesopotâmia fica ali na parte do Iraque, tá? Para vocês se situarem, tá? Ali no Oriente Médio. Eridu, né, continua inexplorado, sem nenhuma segurança ao seu redor. E houve apenas uma investigação realizada pela Universidade de Oxford, mas logo em seguida, sem nenhum motivo, tudo foi abandonado. Olha que curioso isso. Então isso aqui é uma imagem, né, aérea, essa daqui lá no deserto, essa aqui é Eridu, abandonada, né? E não tem cerca, nada. E não tem ninguém explorando, escavando, estudando ou pesquisando. A primeira cidade, a primeira civilização no planeta Terra. Então, a única conclusão que podemos tirar é que as informações contidas neste lugar, que nos conecta a essas antigas histórias do passado, são tão destrutivas e perturbadoras para as narrativas históricas que imputaram no mundo que é preciso escondê-la da humanidade. Ninguém pode chegar aqui. Tá? Ah, mas não tem cerca, mas não tem segurança, mas ninguém pode chegar. Tá? Então, o que diz as tábuas? Eridu, Alulin tornou-se o primeiro rei que governou por 28.800 anos. E em seguida o rei Alajar, que governou por 36.000 anos. Ou seja, durante 64.800 anos, Eridu foi governada por apenas 2 reis. Eridu caiu, a realeza foi levada para Bet-Bira, onde o rei Ermelualana reinou. Depois, caiu, a realeza foi para Churupac, onde teve um rei chamado Ubaratutu, que reinou por 18.600 anos. E Churupac é a última cidade mencionada em cada uma dessas listas de reis antes da grande catástrofe acontecer, ou seja, antes do dilúvio. Churupac foi a última cidade, né? Tudo que foi encontrado até agora informa que Churupac foi a última cidade, a última civilização, né, antes do dilúvio. O Baratutu, né, ele foi o pai de Atracases. Atracases, né, foi aquele que escreveu a tábua que eu mostrei lá atrás, Atrahasis, né, que é onde descreve a enchente, ou seja, ele descreve nas tábuas Atrahasis o dilúvio. Então, como foi a última, Churupac foi a última civilização, ela foi devastada pelo dilúvio, e Atrahasis escreveu na tábua. A história de Noé é a mesma história encontrada no Épico de Gilgamesh. Tá? Isso aqui vocês podem encontrar, tem até livro, tá? Épico de Gilgamesh, onde Ziusudra é o mesmo indivíduo com um nome diferente de Noé. Olha que interessante. Ele era um rei que foi usado. Então, o que eles estão dizendo aqui que Noé não era o que o Épico de Gilgamesh, que está escrito em Atrahasis, diz que Noé não era qualquer um. Ele era um rei. Ou seja, se ele era um rei, ele tinha também as mesmas características dos Anunnakis. Ele era um rei que foi usado por Enki para construir uma grande embarcação com betume para selar tudo para conseguir sobreviver ao dilúvio com a sua família e a sua genética. O que enfureceu Eliu, seu irmão, por um humano, e aqui a gente vê um rei ter sobrevivido ao dilúvio. Então aqui diz que Noé era um rei. Então isso é uma outra parte, é uma outra pecinha do quebra-cabeça que agora está sendo estudado, está sendo pesquisado, porque acreditava-se que Noé, né, era apenas qualquer um que recebeu um chamado, mas na verdade ele era um rei. A realeza terminou naquele momento, no dilúvio, e então encontramos uma outra tábua que relata o que aconteceu depois do dilúvio. Então não foi encontrada, ela chama-se a Lenda de Etana, ou The Legend of Etana. É uma outra tábua encontrada que relata o pós-dilúvio, né? De acordo com essa tábua, Etana viveu um momento posterior ao dilúvio e afirma que Etana foi o primeiro rei do Novo Mundo, que criou a primeira civilização pós-diluviana. Então, se nós pegarmos um trecho dessa tábua, ela fala o seguinte: eles planejaram uma cidade que os deuses estabeleceram fundações, eles planejaram a cidade de Kish. Essas muralhas, essas que vocês estão vendo aqui atrás, essa aqui é a antiga cidade de Kish. Então, isso aqui é o que está escrito na tábuas, né, de Etana. Eles planejaram uma cidade que os deuses estabeleceram fundações. Eles planejaram a cidade de Kish. Os Igigi colocaram a alvenaria. Deixe-o ser o pastor do seu povo. Deixe Etana ser o seu arquiteto. Os grandes deuses Anunnakis, ordenadores dos destinos, sentaram-se tomando seu conselho sobre a terra.
o Conselho de Anuna, o Conselho dos 12, os criadores de todas as 4 regiões, ou seja, os criadores de todas as civilizações na face da Terra, estabelecedores de todas as formas físicas. Então, isso é o que está escrito pós-dilúvio. Então, nós encontramos aqui muita informação, muito conhecimento, claro que daria para a gente, cada tábua dessa, né, nós daria para fazer uma live das informações que tem, as coisas que estão aparecendo por aí, né, principalmente de Göbekli Tepe, que é uma das civilizações que mais está estarrecendo o mundo dos pesquisadores, né, o que está sendo encontrado ali, as informações. Provavelmente eu faço uma live aí para a gente falar sobre Göbekli Tepe, né, na Turquia, que é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes que está sendo, né, descoberto aí aos poucos, porque ele é imenso, né, já fizeram aquele, chama-se LiDAR, que é a tecnologia LiDAR, que consegue ter um raio-x do solo, e aí já vem que ali embaixo existem estruturas enormes, fora que eles já escavaram, né, mas o que já foi conhecido ali é muita coisa. Então, as informações que nós temos é que existiam, sim, nessas regiões, povos coletores, né, caçadores-coletores muito primitivos, e que, de repente, nasceram civilizações super avançadas, com grande tecnologia, com grande conhecimento, praticamente da noite para o dia, e praticamente ao mesmo tempo, em lugares completamente diferentes, espalhados na face da Terra. Então, essas peças desse quebra-cabeça estão sendo montadas agora com esses achados que eu passei para vocês, né? Não é só na Tábua dos Sumérios. Então, nós temos aí, né, Hammurabi, nós temos as lendas de Etana e assim por diante, para Atrahasis, para mostrando que eles eram criadores de civilizações. Eles criaram as civilizações aqui na Terra, né? E criaram também o ser humano. Então, quando nós, né, eu toco bastante, eu explico toda essa parte genética, né, da nossa alteração dos Anunnakis no meu curso Expansão da Consciência, conto toda a história, né, de quem são os Anunnakis, como chegaram aqui e tudo isso. Eu sei que tem muita gente que confunde, que fala, não, mas os Anunnakis criaram apenas o homem para roubar todo o ouro, para pegar todo o ouro do nosso planeta, então eles criaram seus escravos. Essa é uma interpretação muito reduzida, porque falta conhecimento das pessoas que falam sobre os Anunnakis. Então, sim, houve uma alteração genética para que o Homo erectus se tornasse Homo sapiens e dessa forma conseguisse minerar ouro que os Anunnakis precisavam para o seu planeta, que era Nibiru. E sim, porém, houveram mais 2 alterações genéticas. E na terceira alteração genética, eles criaram um ser adâmico, que nós conhecemos como Adão, que era um ser que tinha 12 hélices de DNA, era um ser que era uma combinação de DNA de outros seres multidimensionais, inclusive do próprio Enki, para que fazer ali um projeto de um ser multidimensional muito avançado, para que ele pudesse ajudar em todo o processo do universo, exatamente a integração das polaridades entre luz e trevas, né? Que é um outro assunto que eu explico no curso. Então, sim, tem essa parte, mas essa parte é uma pequena parte. Nós temos que olhar o todo, e falta esse conhecimento, por isso que o curso é tão importante, né? Para que você entenda. Então, não podemos olhar os Anunnakis apenas como os seres ruins que vieram para a Terra em busca de ouro, saquearam o ouro e transformaram o homem num escravo. Não foi assim. Graças aos Anunnakis, nós somos quem nós somos hoje. Se os Anunnakis não tivessem feito uma intervenção na nossa genética, se nós tivéssemos uma evolução de uma raça guardiã, do Homo erectus, né, para o Homo sapiens, para o Cro-Magnon e assim por diante, nós provavelmente estaríamos ainda ou na Idade da Pedra, ou saindo das cavernas. Eles são os responsáveis por isso. Isso faz parte de um plano divino, faz parte da criação de civilizações. E eles trouxeram o conhecimento, trouxeram a sabedoria. Claro que eles também não são seres extremamente evoluídos, eles são mais evoluídos que nós, que possuem tecnologia, mas não são seres perfeitos, né? Nós sempre buscamos perfeição. Eles não são seres perfeitos. Eles também erram, eles também tinham essa parte de governança, essa parte de guerra, até porque eles eram nibiruanos, né, que controlam, que fiscalizam esse setor da nossa galáxia. Então eles têm essa parte interna deles. A evolução de todos os seres é uma busca constante espiritual. Como nós falamos em passarmos da terceira para a quinta dimensão, não significa que nós vamos nos tornar seres perfeitos. Estamos longe disso, nós estamos apenas um degrau, né? Os Anunnakis, por exemplo, eles são de sexta dimensão. Então nós temos ainda uma grande jornada, todos nós, da nossa galáxia, do nosso universo, temos uma grande jornada pela frente na nossa evolução espiritual. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E esses achados, essas novas revelações, eles ajudam para que nós possamos entender quem nós somos, da onde nós viemos, por que fomos, né, criados, como surgiram essas civilizações. E essas são as peças do quebra-cabeça para que nos ajude a entender. Porque um ponto que nós já temos certeza é que tudo que nós aprendemos na história é uma farsa, é uma mentira. Né? E a arqueologia está provando, os historiadores estão provando, tudo está sendo provado, comprovado. Né? Ensinavam nas escolas, ensinam até hoje, que as pirâmides eram o quê? Eram os monumentos para os túmulos dos sacerdotes. Nunca, se vocês não sabem, nunca foi encontrado uma múmia dentro
de uma pirâmide. Todas as múmias encontradas até hoje, inclusive a dos faraós, as dos sacerdotes, elas não estavam dentro da pirâmide. Então a história de que a pirâmide servia, né, como um lugar onde eles sepultavam os seus faraós, não existe. Nenhuma múmia foi encontrada até hoje, mas isso eles não falam. Então hoje nós estamos descobrindo a nossa verdadeira história, né, aos poucos, porque foi tudo deixado. E por que eles deixavam dessa forma? Por que era em pedra? Por que era entalhado? Porque era a única forma que sobreviveria às catástrofes. Pensem nisso. Se eles tivessem deixado escrito em papel, né, um papiro ou alguma outra tecnologia, diante dessas catástrofes, teria desaparecido todo esse conhecimento, todo esse ensinamento, toda essa história que nos está sendo apresentada. É a mesma coisa hoje. Hoje nós corremos o risco, né? Tudo nosso está em livros ou tudo nosso está na internet. Se nós tivermos um grande evento catastrófico, né? Supondo, tá? Não é que vai acontecer, estou supondo. Se, por exemplo, nós tivermos um grande reset catastrófico, nós vamos, quem vir à nossa frente, a nossa próxima civilização, não vai encontrar nada de nós. Porque ou foi destruído, né? Que são os papéis, os livros, foram destruídos. Ou se for em HD, se for na nuvem, também vai ser destruído. Porque esses eventos catastróficos, eles destroem tudo. Então não vão achar nenhum legado. Eles já sabiam disso. Por isso que eles deixavam como? Em tábuas cuneiformes, em estátuas, em pedra. Né? Por que os 10 mandamentos foi escrito em pedra? E não foi dado um papel para ele, um papiro para ele? Porque isso tem que sobreviver às catástrofes, para que a história continua. Para que as próximas gerações saibam quem eram os seus antepassados. E nós corremos um sério risco de, se algo acontecer aqui, aqueles que vierem para cá, ou que para uma outra civilização, não vai encontrar nada. O máximo que vai encontrar é garrafa plástica jogada no mar, né, que essas coisas demoram para deteriorar, né, uma pilha aqui, uma coisa ali, mas a história realmente nossa, não vai encontrar. Pode encontrar um HD, pode encontrar um computador, mas quem disse que vai funcionar? Quem disse que vão ter as informações? Então, por isso que eles faziam sempre essas simbologias e deixaram para nós, que hoje nos faz estudar e pesquisar, porém, estamos chegando aí sempre nas respostas e nos entendimentos que nos é possível. Tá bom? Tchau, pessoal.